Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade então aqui à leitura do livro de Atos. Estamos no capítulo 19 e nós até agora não vimos nenhuma orientação para que pudéssemos construir templo e ficar enfiado dentro dele, né? Bom, vamos lá. O que nós vimos aqui no livro de Atos, num determinado momento aqui na leitura, uma ordem específica de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nem requer qualquer coisa que nós possamos dar para ele. Isso está claro. Aqui a gente já poderia parar tudo e nem continuar mais. Mas vamos continuar, porque eu sei que os templos centristas, né, eles gostam de ficar lá dentro. Mas tudo bem, é um problema deles. Mas eles estão seguindo a lei de Moisés, não são seguidores do discípulo, né? Não são discípulos do Cristo, né? Diferentemente. Lembrando que não é para tirar a sua fé de absolutamente nada, né? É para você continuar com a sua fé conforme o teu líder religioso diz que você tem que ficar enfiado lá dentro, praticando esses rituais vazios, né? E que se houver alguma coisa que possa se contrapor com o que o Cristo disse nos evangelhos, eu fico com o Cristo, tá bom? Porque sou discípulo do Cristo. Não sou de Paulo, não sou de João, de Barnabé, de ninguém. Eu sou de Cristo, tá bom? Vamos lá. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. O batismo de João, de jogar na água. Foi esse batismo que eles receberam. Tá certo? Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Como? Jogando na água? Vamos ver o que diz aqui. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Falar em línguas e a profetizar, não vou entrar no mérito. Falar em línguas, você já sabe, profetizar é proferir, falar, não é adivinhar. E aqui, ó, como é que eles foram batizados então? Foram inseridos na doutrina do Cristo, né? Receberam a informação correta e Paulo lhe impôs as mãos. Tem água aqui, jogando em água? Não, né? Vamos lá. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga, casa de estudo, e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Ele ia na sinagoga, como seu costume no sábado, porque ele era um guardador do sábado? Não, né? Porque as pessoas estavam ali ao dia de sábado, não trabalhavam. Verso 9: Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Na igreja? Foi na igreja que ele passou a ensinar? No templo? Não, né? Na escola. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíram deles. Não vou entrar no mérito aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu não vi o Cristo dizendo para levar qualquer objeto para que os objetos fossem usados para fazer alguma coisa. Eu não vi o Cristo em nenhum momento dizendo para fazer macumbaria. E com todo respeito, não estou aqui de uma maneira crítica, negativa. Não, é que a religião é assim, essa religião. Que coisas poderiam fazer algo por alguém. Podia falar até da igreja católica, acender velas. Entendeu? E posso até falar dos evangélicos também. Jejum, achando que esse tipo de coisa pode ter algum efeito espiritual nas pessoas, mas não. Vamos lá, verso 13.
Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu. Respondeu para quem? Para aquelas pessoas que estavam expulsando demônios, hein? Ou curando pessoas. Vamos ver o que o espírito disse a essas pessoas. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Bom, qual é a diferença dessas pessoas que estavam curando doentes em nome do Senhor Jesus com Paulo, Barnabé, Tiago? Qual é a diferença? Nenhuma. Só que essas pessoas não eram do clubinho deles. E com todo respeito eu digo isso. Tá certo? Então não é ali do ajuntamento, não serve. É muito estranho isso para mim também. Tá certo? Vamos lá, verso 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por quê? Por respeito? Por amor? Por discernimento do Espírito? Ou por temor? Ah, eu vou ser dizimista porque eu não quero ser queimado no inferno. Ah, eu vou ser ofertante porque eu não quero ser queimado no inferno. Ah, eu vou participar da igreja porque eu não quero ser queimado no inferno. Tá certo? Vamos lá. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Ok, aqui para mim está ok. Eu também me desfiz de toda a literatura que eu tinha de Ellen White, do Adventismo. Eu tinha muita e tinha até literatura que nem para o português tinha sido traduzido na época. Tá? Vamos lá. Verso 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus diáconos. 2 dos seus diáconos ou auxiliares. Tá certo? Nós já vimos lá atrás. Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Correto? Né? Mas não se esqueça que aqui onde Paulo estava sendo perseguido. Não só ele, como os outros apóstolos e discípulos também. Eram pessoas perseguidas, porque estavam incomodando a religião, a sociedade, os governantes e agora as pessoas que ganhavam dinheiro com a fé dos outros. Então, com certeza, eles estavam sendo perseguidos. Bom, hoje as pessoas são perseguidas, você vê aí no YouTube quantas pessoas estão sendo perseguidas por causa do seu canal, que tem grande visualização, e as pessoas estão sendo perseguidas, até ameaçadas. Eu, no caso, até hoje não fui ainda ameaçado, minha vida e tudo mais, porque o meu canal perto dessas pessoas é zero, é nada, porque eu tenho aí uma média de 50, 80 visualizações por vídeo. Isso porque eu tenho vídeo aí com 120.000 visualizações. Se eu tirar esses vídeos que tem 120, 40.000, um ou outro, a visualização média por vídeo cai para 30, 40. Mas se naquela época eram perseguidos, hoje também são perseguidos aqueles que querem fazer vocês abrirem os olhos. Tá certo? Vamos lá.
Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Artemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, hein? Não é para o templo, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhes que não se arriscasse a ir ao teatro. As pessoas, a congregação, a multidão ou a assembleia estava em confusão. Pessoas. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estavam ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas, quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: Grande é Artemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso, é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. E isso será decidido no Areópago, em assembleia, em reunião de pessoas. Não é na Assembleia de Deus, tá bom? Vamos lá, verso 40. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a reunião, encerrou a assembleia. Capítulo, então, 19 de Atos, e nada ainda de ficar frequentando o templo, construir templo, botar placa, ser batizado, colocado no hall de membros e tudo mais, né? Vamos lá, Atos capítulo 20, verso 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar à Macedônia. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco, o segundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico, e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos até a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Olha, lembre-se, havia judeus praticantes da lei de Moisés por todos os arredores ali, outras nações, tá certo? Olha, festas dos pães asmos, pães sem fermento, tá certo? No primeiro dia, eles ficaram 7 dias, por quê? Porque essas festas tinham duração de 7 dias. Você sabe, você que assiste os meus vídeos, você entende que tem as festas lá e tudo mais, e eu explico direitinho como funcionam essas festas, tá? Durava 7 dias, de um sábado a outro. E aí agora vem, no primeiro dia da semana, certo? Reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo, partir o pão aonde? Dentro da igreja? Lógico que não. Se construísse igreja, o que aconteceria? Eles seriam perseguidos, cerca a igreja, põe fogo, derruba, mata todo mundo. Não. Então, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Partir o pão aqui é comer.
Partir o pão aqui pode ser aquela ordem do Cristo lá naquela última noite que nós vimos nos evangelhos. Façam isso em memória de mim. O quê? Que memória? Qual memória? Comer o pão? Distribuir pão? Não. Dividir o corpo dele com todos. É nisso que está sendo dito, tá? Mas vamos continuar para entender de que pão se refere a isso. Se é isso mesmo ou se é o outro, tá? E Paulo falou ao povo, opa, ele reuniu para partir o pão e Paulo começou a falar. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Olha o partir do pão aí, tá vendo, meu querido? Partir do pão foi falar do Cristo, repartir as boas novas do Cristo. Não tem nada a ver com Santa Ceia e lava-pés, tá certo? 8. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Então, por que ele adormeceu? Porque Paulo, ao repartir o pão, falar do Cristo, falou por tanto tempo que ele pegou no sono e caiu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. E subiu novamente, partiu o pão e comeu. Agora ele vai comer. Tá certo? Ele não ficou partindo o pão todo esse tempo e comendo. Compreende, meus queridos? Ele ficou falando. Mas agora sim, agora ele foi encher a barriguinha porque estava com fome. Tá certo? Depois continuou a falar até amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, ou os presbíteros da igreja. Quem são esses presbíteros? São cargos eclesiásticos dentro de uma denominação de alvenaria? Não, presbíteros. Mais uma vez, um sinônimo de homens de boa fé. Presbíteros, bispo, ancião, tá certo? São sinônimos de pessoas de boa fama, boa fé, de idade, pessoas já não volúvel à aventura, é disso. Da igreja, que igreja? De que igreja que ele está falando aqui? De Mileto, as pessoas lá de Mileto. Então Paulo mandou chamar esses homens de experiências ali que fazia parte do grupo de pessoas que acreditavam na doutrina do Cristo. De Éfeso, né? Então, de Mileto, Paulo mandou chamar... vamos arrumar aqui. De Mileto, onde Paulo estava, mandou chamar esses homens experientes lá de Éfeso, tá? Do grupo de pessoas de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, você sabe como vivi todo o tempo e que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Ou é de igreja em igreja? De denominação em denominação? Testifiquei, tanto a judeus como gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Olha aí, tá certo? Homens, olha só, como os colocou quem? Aquelas pessoas, lembra que ele mandou chamar aquelas pessoas
Que ele estava aonde? Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó, ele estava em Mileto, mandou chamar quem? Presbíteros, e agora colocou como bispos, pessoas experientes. Aonde? Lá no grupo de pessoas de Éfeso, certo? Olha ele aqui, ó. Então ele está falando com essas pessoas. Vamos lá. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, ou sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, como responsáveis, como pessoas de honra, de experiência, para pastorearem as pessoas inseridas na doutrina do Cristo que agora têm acesso ao Criador, tá certo? Que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso no dia noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados, todos que são separados, tá certo? Santificado, santo, separado. Não cobicei, vamos lá, não cobicei a prata nem o ouro nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minha necessidade e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Ué, as pessoas não pegam o exemplo de Paulo para dizer que tem que ser dizimista, que Paulo recebia dízimos, ofertas? Aqui ele está dizendo que ele mesmo se sustentou, certo? Vamos lá. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos e ele orou. Todos choraram muito e abraçando-o o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais viriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Mais uma vez aqui, terminamos o capítulo 20 de Atos, né? E nada de Paulo orientando, olha, construam um templo, fiquem lá dentro, porque Deus habita ali, Deus vai... Nada disso, né? Tá certo? Dá um like, se inscreva, aciona o sino e compartilha o nosso vídeo para quem você achar que isso pode ser importante. Um abraço e até o próximo vídeo.